bem-vindo de volta ao canal. Eu sou Vanessa Hatayama, do Projeto Lixo do Bem e Ser Sustentável Terapias. E hoje eu tô aqui para falar do porquê, para explicar sobre o meu humilde ponto de vista, lógico, porquê que eu considero a compostagem terapêutica e o que a alquimia tem a ver com tudo isso. Então, se você quer entender, fica aqui comigo. Bom, eu composto desde 2019. A compostagem entrou na minha vida num momento em que eu estava em busca de coisas novas, totalmente diferentes do que eu tinha acesso ali, do que eu já fazia. Num processo de recuperação ali, de tentar cuidar do meu emocional, do meu mental. E desde então a compostagem tem feito muitas transformações na minha vida. Mas eu já tenho vídeos aqui falando sobre isso, vou deixar indicações aqui embaixo. Mas por que no meu ponto de vista eu a considero terapêutica? É assim, vamos pensar, eu vou dividir isso aqui em 3 etapas, tá? Na parte do processo natural, a parte ali o que me faz entender ela como terapêutica e por que eu vejo alquimia nisso. Processo natural, vamos pensar na natureza selvagem lá. Eu tenho árvores, eu tenho uma floresta. Imagina que tudo começou ali com uma semente, essa semente brotou, então ela tem raízes, começou a crescer ali o tronco, o caule, dependendo do tipo da planta, da árvore, ela pode ser uma árvore muito grande. Eu vou fazer uma árvore grande aqui para ficar mais fácil a gente imaginar. Ela cresce, dá folhas, no momento certo ela começa a dar flores, frutos, enfim. Com o passar das estações, dos anos, do tempo de cada planta, ali no caso, esse fruto amadurece, tá bom para consumo, aí vem passarinho, o vento derruba algumas, do próprio amadurecimento, se ela começa a ficar muito madura, ela própria cai, que é um indício, na verdade, de que ela tá pronta para consumo normalmente, E você tá na natureza selvagem, alguns bichinhos comem ali no chão, outros não, e aí ela vai ficando e a fruta começa a apodrecer, a passar do tempo ali, para consumo. A semente está dentro dela, ela caiu ali no solo, ali na terra, Então, junto a isso a gente tem chuva, que vai drenar o solo, hidratar ali, molhar. A gente tem ventos que tiram as folhas no momento certo, As folhas que começam a secar, começam a cair, e tudo vai se misturando naquele solo. É a semente, a fruta podre, as folhas secas, os galhos secos, e com esse movimento de chuva, de vento, o que acontece? Aquele solo vai como se ele fosse se acomodando, E aquilo que a gente, classifica como lixo, na verdade a natureza aquilo faz parte do processo natural ali da árvore, e aquilo alimenta o solo, se torna um nutriente a partir dessa mistura, dessa transformação ali, da folha seca com o galho, com a semente, com a fruta, com os restos ali da fruta. Aquilo vai se transformando através de um processo químico em adubo, em nutriente. E aí esse nutriente, as raízes que estão ali embaixo do solo, se aproveitam, se alimentam desses nutrientes que estão ali na superfície, e começa todo o ciclo novamente. Isso vai dar força, vai preparar, alimentar ali, isso sobe pro tronco e fortalece as folhas, e é um ciclo, tá certo? Bom, a natureza está aí há quantos bilhões de anos, Então eu acho que isso dá certo. E aí, em algum determinado momento aí da história, o humano surge. O humano começa como nômade, das cavernas ele vai para nômade, e de repente em um momento a gente começa a se fixar, Aprende agricultura, começa a criar bichinhos, e a gente começa a se estabelecer em locais fixos, pelo menos temporariamente, Fixa por um tempo, esgota os recursos daquela região e migra para outra, até descobrir que você tem como fazer esse ciclo, para que a coisa se restaure ali e você possa permanecer no mesmo lugar. Nesse momento em que a gente começa a se fixar, o homem começa a perceber que as fezes, a urina, isso tudo traz doenças. Então, num determinado momento, eles percebem e falam, opa, pela observação ali, eles aprendem que aquilo traz doença, que aquilo não faz bem, que são as sobras do nosso corpo ali. Então, eles começam a afastar aquilo. Então, qual é o movimento que se percebe ali? Normalmente, eles usavam como banheiro, o entorno, era uma faixa como se fosse o entorno da região onde eles se estabeleceram ali. Imagina uma vila, porque eram em grupos pequenos a princípio,
que eles migravam. Então uma vila se estabeleceu ali, se formou, e no entorno desse perímetro ali da vila, um pouco afastado, né, do contato, do convívio, do contato deles, eles faziam suas necessidades. Ali a gente tem a primeira separação, o primeiro rompimento da gente com algo nosso, que nesse caso aqui são dos nossos dejetos. Tempos depois, né, analisando hoje daqui, né, da frente, esse movimento, percebeu-se que as árvores, as plantações, ou plantação não porque eles não cultivavam alimentos nessa região, né, nessa parte de onde eles depositavam as fezes e urina, mas que a floresta ali no entorno, que a vida vegetal ali, ela ia muito bem depois de um tempo, claro, né, da transformação necessária ali da natureza. Então aqui aconteceu nossa primeira separação, né, da gente com algo nosso, que seriam os nossos dejetos. O tempo evoluiu, as coisas, né, o tempo foi passando e a gente chegou no momento da revolução, faz parte dessa era moderna ali, na parte da revolução industrial. Nesse momento a gente começou a consumir, a produzir e a consumir em grande escala. Então os processos fabris, tudo isso criou a necessidade de embalagens mais fortes, para poder transitar, para poder transportar, fazer viagens longas com os alimentos. Vou falar de alimento porque o meu foco aqui é o alimento, tá? Então, aí nasceram as embalagens, né, dos materiais que a gente conhece. Vidro, plástico, o plástico ainda é mais recente, mas vidro, metal, né, e papel. Ali, qual foi o movimento que nós fizemos? A princípio, era o de aproveitar as embalagens, reaproveitar, na verdade, né? Só que em algum momento alguém começou a plantar essa ideia na cabeça da gente de que o legal é você ter uma embalagem nova, o legal é você comprar um pote novo e não reaproveitar aquele da manteiga que você comprou ou do, sei lá, o que mais? Do açúcar, do farináceo, enfim, do cereal, do que quer que seja. E aí a gente começou o processo da segunda separação que a gente tem, que é do resíduo que hoje a gente conhece como reciclável. Nessa época ainda não, né? Não havia esse sistema de reciclagem, isso é muito recente na história humana. Então, o que a gente começou a fazer ali? Gerar muita embalagem e colocar isso, afastar de nós, porque a gente aprendeu lá dos tempos primórdios que o nosso resíduo tem que ficar longe da gente. Hoje a gente chama de resíduo, mas os nossos antepassados, né, os ancestrais dessa época chamavam isso de lixo. Então, o planeta é gigantesco. Então, o que acontece? A gente tirava do nosso campo de visão, afastava do nosso corpo, do risco para nós ali. E a gente achou que estava tudo certo fazer dessa forma. O tempo passou mais um pouco, e aí a gente começou a se deparar com as mudanças climáticas. Porque, veja bem, voltando para o início, a árvore, ela se autossustenta, né? Ela tem um ciclo ali, porque o que ela produz de resíduo, que são os galhos secos, as folhas secas, a fruta passada ali do tempo, a fruta que cai, ela processa isso como nutriente, como alimento, né? Então, ela não gera resíduo, né? Só que ela não consegue fazer o mesmo processo com o que não é orgânico, porque isso tudo veio dela e ela consegue dar conta disso. Mas as coisas sintéticas criadas, né, pelo homem não são possíveis da natureza digerir e dar conta, né? A natureza, o planeta, ele é um grande ecossistema, assim como o nosso corpo. Então, a gente não dá conta de comer e processar dentro de nós o que não é orgânico. Por isso que hoje em dia se encontra, pesquisas mostram que já encontrou microplástico em várias partes do nosso corpo. Porque a gente consome, como é microplástico, né? A gente consome, ele é invisível ao olho nu, e a gente consome no meio dos alimentos que a gente está consumindo sem saber. E eles ficam. É o mesmo caso dos animais que morrem entalados, engasgados, com tampas, com objetos plásticos dentro do estômago. Porque eles ingerem, eles não têm condição de triar, né, ali o que é orgânico e o que não é. Eles comem achando que é alimento e no fim isso fica dentro da barriguinha deles, e se o consumo é muito grande, eles acabam morrendo por inanição. Então, porque eles são orgânicos e o que eles estão consumindo ali não é. Esses restos não são e eles não digerem. Então fica ali.
Dito isso sobre esse esquema natural, né, do planeta, a gente vai agora pro movimento da retomada, o movimento de volta, o caminho de volta. Bom, a gente chegou aqui e a gente, com perdão, né, do ditado, mas agora a água bateu no bumbum. A gente precisa sair correndo por causa da mudança climática, porque isso está afetando diretamente a nossa vida, a nossa existência. E, infelizmente, essas alterações caminham a passos largos. Cada pesquisa, cada publicação que sai nesse sentido é sempre antecipando a tragédia. Então, a gente não pode mais fechar o olho para isso, né? Tentar fazer o que está dentro da possibilidade de cada um. Se cada um cuidasse do seu quadradinho, a gente não teria problema no mundo, no planeta todo, porque cada um ia cuidar do seu. Mas para isso a gente precisa trazer informação, trazer consciência, uma série de coisas. E a gente vai dando um passinho por vez, enfim. E agora, nesse caminho de retomada, qual é o primeiro passo que a gente faz, que eu sempre estou trazendo aqui nos vídeos, que a gente precisa fazer com urgência? Primeiro de tudo, na sua casa, é separar o que é reciclável do que é orgânico. A gente precisa fazer essa separação, porque a gente já está vendo e colhendo aí, né, os malefícios de não ter feito essa separação desde que esses materiais foram criados. Então, a gente precisa, né, estamos sendo convidados a olhar para isso com uma certa urgência. Esse é o primeiro passo, é o primeiro resgate dessa separação que eu vi no decorrer dos tempos. O resíduo é meu, eu comprei o alimento, o que quer que fosse que tivesse ali dentro, então ele é responsabilidade minha, e isso inclusive está na lei. No Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né, que está vigente desde 2010. Esse é o primeiro passo. O próximo passo é a gente olhar para o nosso resíduo orgânico, é aqui que entra a compostagem. Então, lembra que eu trouxe no início o modelo da árvore, que ela começou com a semente e tudo mais? Esse processo que ela faz de reaproveitar os próprios resíduos que ela gera, isso é a compostagem. A compostagem na natureza é algo que a gente copiou por um tempo, né, esse modelo, e começou a reproduzir. E, enfim, por conta da modernidade, da evolução, a gente em algum momento passou a acreditar que isso não era legal. O processo de compostar, ali, de cuidar do seu resíduo. A gente também passou a morar em ambientes urbanos, enfim. Então, eu acho que houve uma falta de adaptação nesse sentido também. E a gente passou a não conseguir mais dar conta desse resíduo orgânico e ele passou a ser lixo para nós. Assim como os nossos dejetos, né? Mas tem um fato interessante sobre os dejetos, especialmente, que eu li uma vez numa revista falando sobre a Segunda Guerra Mundial, que no Japão eles tinham uma superpopulação no pós-guerra, eles tinham um território muito pequeno, proporcionalmente falando para a quantidade de pessoas, e a escassez de alimento, saneamento, essas coisas todas no pós-guerra, isso tudo foi reconstruído. Então, que eles faziam compostagem, inclusive das fezes humanas. Eles reaproveitavam tudo até o último, roupas, tecidos e tudo mais, e que até as fezes humanas eles faziam compostagem, não só dos resíduos orgânicos que eles geravam. E que foi esse conjunto de ações foi o que trouxe fôlego, que permitiu com que eles se reconstruíssem e chegassem na potência que eles são hoje. Por isso que é importante a gente olhar para a nossa história, né, para o nosso passado e agregar, né, sempre que possível, isso dentro da nossa história. Um outro passo, agora que eu acho que é importante, né, a gente resgatar nessa questão da compostagem, ele é um processo terapêutico, porque a gente chama esse resíduo de lixo desde esses tempos muito antigos, e hoje em dia a gente vê que não é, que na verdade ele não é lixo. Ele é um resíduo, e que no momento em que eu separei ele de mim, que eu faço parte da natureza, estou integrada a esse sistema, né? Eu dependo da água, eu dependo da saúde ali da floresta para a gente conseguir viver, senão a gente não tem né, condições mínimas, que é qualidade de ar e água. E nesse momento da compostagem, quando você olha para esse processo, quando você resgata e traz isso para o ciclo de novo, né? Então, o que eu estou consumindo, eu vou separar os meus resíduos em recicláveis, o que é orgânico eu vou compostar. Então, nesse caso, a compostagem, quando você faz no dia a dia, você vê esse processo acontecendo lentamente, no tempo da natureza, e você vê que você jogou as suas sobras de comida,
as sobras do jardim, as folhas secas, a poda, né? Que a compostagem ela é feita da parte úmida, que são os restos de alimentos, e a parte seca, que são as sobras do jardim, da árvore que solta folha ali na sua calçada. Isso não é lixo, isso é vida riquíssima. E no processo da compostagem você começa a observar e a aprender o caminho que a natureza já faz há bilhões de anos. Então é como se você estivesse agregando novamente esse pedaço na nossa história, enquanto humanos, mas você também está devolvendo para a natureza algo que é dela. Ela deu o alimento para a gente e ela quer esse resíduo de volta, porque esse resíduo para ela não é resíduo, ele é nutriente, ele vai se tornar nutriente e alimento depois desse processo, né, de transformação ali. E por isso que ela é terapêutica, porque quando você reconecta esses pontos, né, você devolve para a natureza o que é dela, você devolve para você o que é seu. Então a gente tem esse conhecimento ancestral dentro de nós, mas a gente perdeu ele no decorrer do caminho e tá tudo certo, né? Pelo caminho que a gente, né, ganhou, percorreu ali ao longo da evolução. Mas é o momento da gente retornar. Então a compostagem ela é lindíssima, ela é muito rica nesse aspecto. Ela te traz esse pertencimento do ciclo, do todo, tudo faz parte ali. Então, nesse ponto que ela foi terapêutica para mim e que por isso que eu vendo essa ideia para todo mundo, porque é incrível. Além de você estar resgatando, né, restaurando ali um pedacinho da natureza, você está restaurando algo dentro de você. Ao observar, é lógico que no momento presente em que eu fazia a compostagem ali no início, eu não tinha consciência disso. Foi um processo que foi leve, foi gostoso, fui fazendo, fui curtindo, foi legal, mas um dia ali, com quase 2 anos passados que eu estava fazendo esse processo, eu, sei lá, um dia eu me dei conta e olhei para trás do quanto a compostagem foi regeneradora para mim. Eu estou regenerando um pedacinho da natureza e, em troca, ela me regenera também. É mágico. E aí é aqui que entra a parte da alquimia da coisa. O que é a alquimia? Né? Trazendo bem rapidamente aqui. A alquimia, quais eram os dois objetivos dela? Primeiro era transformar metal pobre em metal nobre, né? Então pegar, sei lá, ferro e através de processos químicos transformar ele em ouro. E o segundo objetivo era descobrir a receita do elixir da vida eterna, que é aquele elixir que tinha a intenção de curar doenças para que você tivesse longevidade, para que você tivesse imortalidade. Né? O ser humano sonha com a imortalidade há muito tempo, que a gente vê essas referências na história. Mas nos tempos atuais, de que adianta a gente ter imortalidade se a gente não... Tem tantas deficiências, né? A gente não consegue mais se relacionar e tem tantas faltas ali que a gente precisa repor. Então foi nesse ponto que a compostagem foi muito legal para mim. Ela me ajudou nesse aspecto, porque ela me reconectou e eu passei a ter de novo o sentimento de pertencimento. Então, será que a alquimia é só relacionada ao aspecto físico da coisa? Será que a imortalidade pra gente talvez não signifique me tornar imortal através dos meus posteriores, os que vêm depois de mim, através do exemplo que eu estou deixando para eles, das sementes que eu deixo para eles, dos caminhos que eu estou deixando para eles? Né? Eu não estou falando sobre herança física aqui, estou falando sobre, né, herança imaterial. Então é muito abrangente, mas eu não sei, eu já tive sonho com isso há muito tempo atrás e tenho tido muitos insights nesse sentido da compostagem ser a alquimia que a gente busca para que a gente se reconecte com a nossa essência, para que a gente... É um caminho possível para a gente conseguir esse autoconhecimento que está sendo tão necessário e tão solicitado de nós perante todas as situações que estão se apresentando para a gente nesse mundo moderno, né? Então, esse é o meu convite para que você reflita e pense com muito carinho, talvez, de repente, colocar a compostagem aí na sua vida. Tá bom? Espero que esse conteúdo tenha agregado de alguma forma, que eu tenha conseguido passar um pouquinho do que eu gostaria aqui e que você saia um pouco melhor do que você entrou no começo desse vídeo, tá bom? Se gostou, compartilha, segue o nosso canal aí para fortalecer o nosso projeto, as nossas ações e eu espero vocês na próxima. Beijo, fiquem com Deus.